Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre o funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisas da instituição. A convidada de hoje é Brigitte Hickman Martins dos Santos. Ela é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Biologia Molecular e doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Ela possui também título de especialista em avaliação institucional pela UNB e em gestão universitária pelo Centro Universitário São Camilo. Docente da Universidade Municipal de São Caetano do Sul desde 2003 e diretora do Centro Institucional de Pesquisas da Universidade Santa Cecília, em Santos. Além de lecionar Fisiologia Humana, Citologia e Histologia, ela é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisas da USP. Brigitte, muito obrigado por participar aqui conosco do nosso programa. Bom, aí a gente vem com a primeira perguntinha, que é a mais básica, né? O que é o CEP, né, o famoso Comitê de Ética em Pesquisa, e qual que é a importância dele para a instituição e para a qualidade da pesquisa? Primeira coisa, o que é um CEP, né? Um Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a gente precisa resgatar um pouquinho a história e entender como é que isso surgiu no mundo todo, essa relação, essa existência desses comitês de ética. Isso tem a ver com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, em que os médicos eles desenvolveram vários protocolos de pesquisa em pessoas que estavam em campos, e não somente com judeus, mas também com ciganos, com homossexuais, com deficientes mentais, físicos, e eram estudos completamente desnecessários. Então, eles estavam fazendo uma ciência que realmente não tinha um motivo aparente. Esses médicos eles foram julgados, condenados, e aí os juízes daquele julgamento da cidade de Nuremberg, eles publicaram 10 artigos, que é o primeiro código de ética em pesquisa voltado para seres humanos. A gente tem na história alguns códigos de ética profissionais, então na ética médica a gente já tinha isso. A Alemanha já tinha códigos de ética médica, felizmente eles não foram seguidos, obedecidos, né? E aí, em função disso, começou-se a criar uma consciência ética. Depois surgiram outras resoluções, outros códigos internacionais, e aí cada país ele começou a se adequar a essa questão da ética em pesquisa. Aqui no Brasil, a questão da ética em pesquisa, ela surgiu a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde em 1988, mas foi muito difícil de ser implantada porque o Brasil, com essa dimensão continental, para se conseguir reunir essas informações, praticamente impossível. E aí, um grupo de pesquisadores, médicos, existe um grupo de estudiosos da área de bioética muito forte aqui no Brasil. Eles acharam que tinha que ser revista essa resolução de 88, e aí foi publicada a resolução 196 de 1996. E ela foi extremamente importante porque ela implantou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Recentemente a gente ouviu muito a respeito dela com os estudos com vacina, bem no começo, quando se estava falando a respeito de vacinas, as primeiras questões, né, os primeiros problemas de reação adversa, então a gente começou a ter noção que existe isso em funcionamento no Brasil. E aí começaram a ser implantados os comitês de ética no Brasil. Essa resolução, logicamente, ela já foi revista, porque o conhecimento, o avanço das informações está sendo muito rápido. Então, atualmente, o que nós temos em vigor é a resolução 466 de 2012, e ela é complementada
pela 510 de 2016, voltada para a área de ciências humanas e sociais, que é uma questão bastante interessante, né? O Comitê de Ética em Seres Humanos surgiu por questões na área da saúde, o foco maior proteger o participante de pesquisa, mas a área de ciências humanas e sociais também faz pesquisa com os seres humanos, de uma forma diferente, mas também faz. E eles acharam que não se encaixavam dentro dos critérios, os parâmetros dessa resolução 466. E foi daí que surgiu a 510. Mas, assim, se a gente for agora, né, resumir o que faz um comitê de ética em pesquisa, é uma coisa muito simples. Ele orienta pesquisadores, sejam professores, sejam alunos, a elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa segundo padrões éticos. É isso, basicamente é isso. Agora, quem é que define as regras, os critérios, as normas, tudo mais? Isso é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o CEP da USP faz parte de um sistema chamado Sistema CEP-CONEP. Atualmente, são mais de 860 comitês de ética no Brasil em atividade. Então, se imaginar, né? Cada comitê tem um coordenador, uma secretária, no mínimo 5, 6 membros, um representante de participante de pesquisa, né? Mais as pessoas que trabalham na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para tentar organizar isso tudo. Então, nós temos atualmente cerca de 18 mil pessoas, a maioria deles são pesquisadores que estão preocupados em fazer com que a ética em pesquisa ela seja respeitada. E aí não é uma coisa para o pesquisador, isso é voltado para aquele que participa da pesquisa, o participante de pesquisa. Então, o comitê de ética, ele, ao avaliar um projeto, ele vai buscar se todas as condições, desde a elaboração do projeto até a divulgação do resultado, estão sendo respeitadas, a relação entre participante de pesquisa e o pesquisador. Se essa relação ela está sendo ética e se em nenhum momento esse participante de pesquisa está sendo desrespeitado, se ele não está sendo prejudicado ou, terminado o estudo, ele vai ter acesso ao medicamento que ele recebeu durante o estudo inicial. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia em relação, não, mais recente, as nossas vacinas. O Brasil foi extremamente importante, não, o trabalho da CONEP, dos comitês de ética, foi extremamente importante para a gente estar, nesse momento, em alguns lugares, podendo voltar a trabalhar. Então, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa avaliou os projetos, permitiu o seu desenvolvimento, e os comitês de ética em pesquisa em cada um dos centros de estudo acompanhou isso de perto. Então, toda vez que acontecia alguma coisa com algum participante, o Comitê de Ética em Pesquisa era notificado. E, a depender da notificação, isso era informado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e também na Anvisa. Então, teve lá uma situação em que um participante foi a óbito. Todos os estudos pararam no Brasil, todos, até que foi esclarecido que foi por conta de suicídio, não decorrente de vacina. Então, hoje em dia, o Comitê de Ética ele tem um papel extremamente importante junto aos participantes de pesquisa, mas principalmente também aos pesquisadores, no momento que a gente orienta como elaborar um projeto de pesquisa do ponto de vista ético. A gente não vai interferir na metodologia de forma alguma, mas é do ponto de vista ético. E na USCS, qual é o tamanho da equipe que vocês têm? Nós temos atualmente 15 membros, obrigatoriamente, seguindo normas da CONEP. Essa equipe ela precisa ser multiprofissional, multidisciplinar. Então, nós temos médicos, psicólogos, sociólogos, pedagogos, biomédicos, farmacêuticos, da área de odontologia. Então, tem que ser, não pode ter uma área com maior prevalência que a outra, não pode ter mais homens do que mulheres, precisa ser equilibrado também. E a cada 7 membros, obrigatoriamente precisa ter um representante de participante
de pesquisa. O que é isso? Então, isso é uma coisa que surgiu com o SUS. Então, a Conep, ela segue essa linha de trabalho do SUS, que é a participação social. Então, nós temos, né, uma série de comissões, conselhos municipais, em que tem a participação social. Então, é a sociedade que define a necessidade da sua região, né, do que precisa ser feito. Dentro de um comitê de ética, nós também temos que ter essa participação social, e ele vai dar a sua visão, né, como se fosse alguém que estivesse participando da pesquisa. Ele também emite parecer, ele também avalia protocolos, então ele tem o mesmo poder de voto, a mesma coisa, não é só consultivo. Exato. Agora, a USCS ela não avalia só trabalhos executados na USCS, né? Não, nós também recebemos protocolos de outras instituições que não possuem comitê de ética em pesquisa. Então, nesse caso, o pesquisador, ele diz que ele não participa, a instituição não possui um comitê de ética e pesquisa, esse protocolo vai para a Conep, e a Conep define quem vai avaliar esse projeto. Então, nós recebemos projetos externos também. E o critério de avaliação é exatamente o mesmo, não é diferente. E a equipe se reúne com que frequência? A depender da demanda. Então, nós tentamos nos reunir uma vez ao mês. Mas, a depender do número de protocolos, essas reuniões passam a ser quinzenais. Para você ter uma ideia, ano passado, nós avaliamos apenas 635 protocolos de pesquisa. E não é só a avaliação. Primeiro tem a recepção desse documento, desse protocolo, é feita uma análise documental, a gente, né? Então, nesse caso, é o meu trabalho, eu verifico se todos os critérios estão sendo atendidos ou cumpridos, se não, já devolve para o pesquisador com orientação. Se for aceito, é encaminhado para o parecerista, ele vai elaborar o parecer consubstanciado segundo normas da Conep, e aí, uma terceira etapa, esse protocolo é discutido em reunião de colegiado. Então, o parecerista, ele apresenta fundamentação teórica, o objetivo, a metodologia, se todas as questões éticas estão sendo obedecidas. E aí é muito interessante, por ser multidisciplinar, é que surgem dúvidas, surgem visões ou aspectos que acabam contribuindo com aquela análise. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia inicial e aí vem alguém e fala assim, mas espera aí, você já pensou que aquela pessoa poderia estar fazendo isso? Não, eu não tinha pensado. Por quê? Porque é justamente essa visão multidisciplinar que acaba enriquecendo a discussão. E aí, no final, a quarta etapa, é emitido o parecer consubstancial final de aprovação ou com pendência. Se tiver pendente, o pesquisador ele vai ter que responder as pendências, vai ter que fazer os ajustes, volta para o comitê de ética e novamente é rediscutido, reanalisado e, né, segue todo aquele parâmetro. Então, foram 635 novos protocolos, sem falar nas inúmeras pendências que foram muitas vezes geradas, né, porque realmente a gente tem que atender a legislação ou as normas da Conep. E dessa quantidade toda aí, você tem ideia qual é a área que te demanda mais hoje na USCS? Eu acho que não existe uma área que demande mais, né? Todas as áreas, talvez nós vamos falar assim da área que demande menos, a área que não participe. Por enquanto, engenharias, por enquanto, direito, tá? Então, são áreas que realmente ainda não participam. Mas, realmente, o maior trabalho é em relação à área da saúde, humanas e sociais, a gente tem os protocolos da pedagogia e da psicologia. Embora a psicologia seja a área da saúde, né, mas para a Conep, psicologia é a área de ciências humanas e sociais. Agora, eu sei que esse vai e vem de projeto acaba demandando tempo, o pesquisador às vezes não fica muito feliz, e vocês costumam auxiliar de alguma forma, de capacitar, vocês
oferece algum site que as pessoas podem se orientar? Porque, aparentemente, essa plataforma Brasil também não é tão simples quanto parece, né? Não, a plataforma Brasil, ela hoje em dia ela é bastante educativa, bastante assim, instrutiva, mas tem que ter uma certa vivência já com ela, senão a gente acaba se perdendo, né? Então, assim, o que nós temos realizado? Nós temos feito reuniões, palestras educativas, esclarecedoras. No momento que nós emitimos um parecer, este parecer, ele é explicativo. Então, assim, por exemplo, precisa apresentar o orçamento. Então, a favor, apresentar um orçamento detalhado, segundo item tal da resolução tal, tá? Então, por exemplo. Além das reuniões com professores, alunos, né, nós estamos agora finalizando a elaboração de um site onde ele realmente passa a ter um papel educativo. Então, ele passa a ser, né, ele é explicativo, ele tem um pouquinho de normas, ele tem alguns vídeos educativos, ele apresenta muitos links, e à medida do que for aparecendo, próprias sugestões, né, isso vai acabar sendo, né, cada vez mais construtivo, quer dizer, mais completo. Então, modelos de termos, modelos de cartas, modelos de relatório, está lá, tudo para facilitar um pouco o trabalho do pesquisador, que não é fácil. Eu confesso que, né, o pesquisador apresentar um protocolo e ele ter que obedecer todas essas regras não é tarefa simples, não é? Mas a gente não pode criar ou seguir regras que não são nossas, que a gente tem que seguir o que a Conep determina. E aí, então, vamos falar, por que precisa isso? Porque a Conep disse. Mas precisa ser assim? Precisa, tá? Precisa, porque a gente está dentro de um sistema. Então, precisa ter unidade entre os comitês de ética em pesquisa. Então, entre os comitês, hoje em dia, existe o trabalho colaborativo. Então, né, ele tem uma experiência, uma coisa, ele ajuda o outro. Então, por exemplo, nessa transição que a gente teve do presencial para o remoto, aconteceu também uma transição de pesquisas presenciais para o remoto. E como faz isso? Ninguém sabia. E aí, então, os comitês de ética começaram a né, criar reuniões e começaram a discutir. Bom, e aí? Não pode ser obrigatório, mas eu preciso da resposta. O que eu faço? Olha, professora, faça o seguinte, coloca lá, quarta opção, prefiro não opinar, não quero dar a resposta, não, né, ou me sinto vulnerável, não quero responder. Então, surgiram aí ideias, propostas e tudo mais, para a gente conseguir trabalhar numa etapa completamente diferente, porque a gente só fazia pesquisa presencial e não remota. Né? E com essa tua experiência, que eu sei que você não é só da USP, você já também esteve em outros comitês de ética, né, trabalhando, quais são os erros mais comuns que batem em volta? Assim? Tem sempre a ver com o termo de consentimento ou não? Em geral, vamos esclarecer, né? O que é um termo de consentimento? É um documento legal que o pesquisador elabora, em que ele apresenta o objetivo do estudo, né? A justificativa por que está estudando isso, a metodologia que vai ser empregada numa linguagem adequada para aquela comunidade que vai ser estudada, né? Não é uma linguagem científica. E aí tem que ter contato do pesquisador, o contato do comitê de ética, a garantias de ressarcimento, garantias de sigilo e confidencialidade dos dados. Então, uma série de critérios que precisam ser obedecidos. E aí o que acontece? O pesquisador, não preciso disso, eu vou suprimir essa informação. Não pode. Não vou colocar o meu telefone. Não, eu vou colocar o telefone do aluno, que é o aluno que está fazendo o estudo. Não pode. Então, em geral, é o termo de consentimento que mais vai e volta. E agora, por conta dos estudos remotos, a gente tem que ter acesso ao link do instrumento de pesquisa, do termo de consentimento e do link para o instrumento de pesquisa, para a gente avaliar se realmente está tudo em ordem. E aí o link não vem, ou o link ainda está no editar, ou você não tem acesso ao instrumento.
Então, são dificuldades que todos nós temos, nós todos estamos aprendendo juntos, né? Mas alguém tem que levar a culpa nessa história. É verdade, tem razão. Agora, a última questão, vocês acompanham o desenvolvimento da pesquisa também ou só o start? Passa o projeto e vocês não ficam sabendo se ele terminou, vocês já sabem que ele virou um artigo ou alguma coisa assim? Então, nós somos em 15 membros, vamos fazer uma conta assim, né, por cima, 635 protocolos em 15 membros, eu acho que não dá para a gente acompanhar, tá? Não dá. Nós deveríamos, segundo a CONEP, o trabalho do Comitê de Ética é também acompanhar o desenvolvimento do projeto. Inviável. Então, o que a gente faz? A gente pede, pelo menos, que seja encaminhado um relatório parcial e um relatório final de atividades. Não precisa mandar o TCC completo, nada disso. Apenas um informe se teve algum evento adverso, teve alguma implicação ética, né? Ou se transcorreu tudo normalmente, uma coisa extremamente simples. Mas o pesquisador não manda. Porque para ele o importante é ter o parecer aprovado. Então ele fala assim, acabou, estou livre disso, né? Mais ou menos desse jeito. Tá? Mas o comitê ele precisa ter esse acompanhamento, né? E isso junto, né? Essa experiência com as vacinas mostrou, a gente tem esse acompanhamento e é muito bom a gente saber como é que está a evolução, quantos participantes de pesquisa participaram do estudo. Então tem um estudo lá que diz que está difícil de conseguir os voluntários, quais são as estratégias que eles estão fazendo, e aí a gente também acaba aprendendo junto, isso que é muito bacana. Então, a gente faz esse papel, né, de acompanhar, de avaliar eticamente, né, de ensinar como elabora eticamente o projeto, mas nós aprendemos demais com essa diversidade de protocolos e de situações que aparecem em cada uma das reuniões. Então, são assim situações, não, mas como é que a gente avalia isso? Então, a gente tem que pensar do ponto de vista do participante, que é novo aprendizado. Então, é muito rico, né? Um momento, é assim, sou suspeita para falar a respeito disso, né? Porque eu trabalho com o Comitê de Ética eu vou falar assim, né? Desde mais ou menos quando foi criada a Resolução 196, tá? Porque eu fui convidada para participar da discussão, né, na ocasião, mas as reuniões eram em Brasília, eu teria que me ausentar uns dias, né, de São Paulo, e eu tinha um bebê pequeno na época, então uma coisa que eu declinei do convite, mas assim, em termos de comitê de ética, mais é desde 2002, faz algum tempo. Bom, muito obrigado e até a próxima edição. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.